Então, gente, eu comecei aqui a gravação, coloquei já pra gravar. Vamos começar então. A gente tem 4 pessoas. Alguém saiu, eu acho que eu não vi. Mas a gente dá continuação à aula do mesmo jeito. Então, gente, a nossa aula de hoje, a gente vai dar uma revisada de gases, porque eu sei que vocês têm muita dificuldade. E é o foco muito grande da EA, tá? Da EAN, nem tanto, mas assim, o foco da EA para esse tipo de matéria, de gases perfeitos, termodinâmica, é muito sinistro, muito mesmo, tá bom? Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falem, tá? Só falar aqui no chat. O que acontece? Eu quero começar a trabalhar hoje a parte de termodinâmica, né? Que a gente estuda troca de calor, energia, o trabalho do gás. A gente vai ver várias coisas juntas. Por isso que a gente entrou em termologia, a gente viu primeiro temperatura, a gente viu primeiro calor, que pode acontecer de duas formas, né? O calor sensível, o calor latente. A gente viu tudo isso de forma assim separada. E o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me falem, da mesma forma que eu fiz com o Enem, eu quero que vocês me falem, na verdade eu quero que vocês avaliem e me digam como foi o aprendizado de vocês em relação a essa matéria que eu dei, de termologia, questão de termodinâmica, de gases, que eu comecei e fui um pouco adiante, tá? Dei muita coisa de gases para vocês. Tem também a parte de dilatação, tá? Eu quero saber como vocês avaliam o aprendizado de vocês em relação a tudo isso que eu já dei, porque foi muita coisa, tá bom? Aí vocês me falam aqui no chat. Por que eu tô falando isso? Porque se você teve muita dificuldade em gases, por exemplo, vocês vão ter uma certa dificuldade em termodinâmica. E é isso que eu quero evitar. Por isso que eu já vou começar falando de gases e vou junto com vocês até termodinâmica, tá bom? Vou colocar o slide. Aí o que acontece? Vou pedir para vocês me falarem se vocês estão vendo. Aí vocês me falem no chat, tá bom? Vocês estão conseguindo ver? Tá tranquilo? Então, sim, Marcos Vinícius, eu te ajudo, tá? Tem uma relação importante, já fixa para você saber já fazer uma regra de 3 de pá para ATM, tá bom? Eu vou te passar isso. Me cobra no privado, tá bom? Só que mais tarde, porque até eu chegar em casa, eu terminar aqui ainda chegar em casa. Não, sumiu porque eu tirei pra vir tirar dúvida com vocês no chat, tá bom? Ok, vamos lá. Detalhe, o que eu quero falar pra vocês?
Hoje eu não vou me apegar tanto nas questões de unidades, tá bom? Eu acho que quase todos os exercícios que a gente tem aqui, eu coloquei nas unidades já que tem que ser usadas, que não precisam transformar. Mas semana que vem a gente vai fazer somente exercício assim, tá? A gente vai ter uma aula só para trabalhar isso, para vocês não terem dificuldade, porque essa matéria é o carro-chefe da EA. Voltando, vou continuar aqui, tá? A gente viu gases perfeitos, né? Modelo de gás perfeito. Deixa eu seguir. A gente viu o modelo do gás perfeito. A gente viu essas variáveis, tá bom? A gente viu pressão. E isso daqui, Marcos Vinícius, se atenta a esse slide aqui, tá bom? Se você puder tirar um print dele, ou você buscar na plataforma, porque eu acho que eu já coloquei esse slide na plataforma, tá? Ele vai te ajudar muito nas questões de transformar também, mas mesmo assim me cobra depois no privado. A gente estudou as variáveis, pressão, tá? Aqui tá as unidades, só que eu falei que em gases perfeito a gente sempre tem que usar TM. A gente viu o volume, que a gente sempre tem que usar aqui em litros. Temperatura, que aqui sempre tem que ser em Kelvin. Em gases perfeitos, tá, gente? Número de mols, que eu falei pra você, que é igual a massa da amostra sobre a massa molar. A equação fundamental para gases perfeitos, PV igual a nRT. Aqui tá as unidades que tem que ser usadas, tá bom? Aí é que tá. Na EA, as questões sobre esse tipo de questão, ela não tem um padrão relacionado à unidade. Por quê? Tem questões que você vai usar nessas unidades e tem questões da EA que já vai estar em outras unidades, que você também não precisa transformar porque não te cobra no sistema internacional. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente tem um sistema internacional, mas se a questão não pedir em sistema internacional, você não precisa transformar, tá? É isso que vocês têm que entender. Vocês só transformam quando a questão pede para vocês, quando a questão te cobra isso. Como que você vai saber se a questão ela te cobra isso? Eles vão falar que eles querem um sistema internacional. 2, por ser uma questão de concurso, uma prova de múltipla escolha, você vai olhar para as alternativas. Ali, as unidades que vêm as respostas, vocês vão conseguir visualizar o que a questão vai te pedir, a unidade que a questão te pede, tá? A gente viu transformações gasosas, isotérmica, o gráfico é uma curva, transformações gasosas isométrica, o gráfico é uma reta, isobárica, que o gráfico também é uma reta. A gente viu a lei geral dos gases. O que é isso? A lei geral dos gases. A gente tem uma situação sempre antes e uma situação depois. Aí agora a gente entra em termodinâmica, que é a nossa aula de hoje. Deixa eu só passar aqui para ver se tá tudo certo. Tá ok. Vamos lá, gente. Termodinâmica. Opa. Achei. Como tá no slide, relaciona a quantidade de calor, suas trocas, energia interna de um gás e o trabalho realizado num processo físico. Olha só, a gente vai ver, principalmente de cara, a gente vai... Na mecânica, gente, a gente vê trabalho, só que o que acontece? Eu ainda não vi com vocês isso, tá? Na Física 1. Mas a gente vai entrar aqui na Física 2 vendo isso. Não é difícil, tá?
Não precisa ficar assim, não vi em Física 1, como é que eu vou fazer em Física 2? Não, não precisa. O que você tem que saber sobre trabalho? Trabalho, gente, um corpo, ele transfere energia para outro corpo sempre que ele faz um movimento. Como assim, professora? Por exemplo, eu peguei alguma coisa, fiz algum movimento. Eu estou transferindo energia para esse corpo para eu poder conseguir realizar esse movimento, tá bom? Isso é uma definição de energia, de realizar trabalho, essas coisas, tá? Por exemplo, vou levantar uma mesa. Eu estou transferindo energia para conseguir realizar esse movimento, tá? É isso que vocês precisam ter na cabeça de vocês. Vamos lá. O que vocês precisam saber? Que a forma de calcular trabalho de um gás é diferente da Física 1, tá bom? Aí a gente tem aqui quantidade de calor e suas trocas, energia interna. Energia interna a gente viu lá no início de termologia, tá? Que foi sobre que eu falava que um corpo, quando ele se agita, as partículas dele estão agitadas. Se eles estão mais agitadas, se eles se movimentam muito, a energia cinética deles é muito maior. E se a energia cinética é muito maior, a energia interna, que é a soma de todas as energias que tem nesse corpo, que é a soma das energias de todas as partículas, tá bom? Ela também é muito maior. Aí, o que a gente precisa lembrar? A temperatura, a gente viu que é grau de agitação das moléculas. Aí que eu falo, temperatura é uma grandeza física, calor, troca de energia térmica entre os corpos. Eu sempre falei o que para vocês? Que calor é energia térmica em trânsito, tá bom? Calor é um tipo de energia. É exatamente o que está aqui. Agora, energia, nesse caso aqui, a gente está falando de trabalho, tá bom? A capacidade de um corpo em realizar trabalho. Gente, foi até aqui essa parte que eu dei, que eu tô falando sobre trabalho, energia. Se não tiver, me fale no chat. Calma aí, eu acho que a internet caiu. Boa tarde, gente. Olha só, teve um problema com a internet. A gente já tá resolvendo já, tá? Mas fiquem na sala que a gente já vai voltar.
voltou. Acesso à internet.
Gente, vocês conseguem me falar da onde vocês conseguiram, de onde que a gente parou, até onde vocês conseguiram ver? Porque quando a internet caiu eu não vi e continuei falando. Me falem no chat, por favor, qual foi a última coisa que vocês viram e a última coisa que eu falei. Me falem no chat. Maicon, sua primeira aula é hoje? Você é aluno antigo ou aluno novo? Me fala, para eu poder saber. Ah, sim, tudo bem. Mas olha só, eu vou colocar os slides das outras... Tem slides das outras aulas na plataforma, tá bom? Aí você consegue. O que você não entendeu hoje não tem problema, mas o que acontece? Muita coisa você vai ficar com dificuldade por não ter entendido as aulas anteriores, tá? Gente, vou continuar com a nossa aula. O foco aqui na termodinâmica é a gente ver alguns detalhes sobre o gás ideal, tá? E a gente calcula trabalho na física de várias coisas, tá? Inclusive a gente vai calcular o trabalho do gás. Só que o trabalho do gás não é a mesma coisa que o trabalho na mecânica, a gente não calcula da mesma forma. E tem algumas regras para que ocorra trabalho com gás, tá? Essa fórmula aqui, ó, que eu coloquei, que eu acabei de clicar nela, que eu deixei aqui do lado, é o trabalho, que é igual a pressão vezes o ΔV. V, gente, o T é de trabalho, o P é de pressão e o ΔV é de volume, variação de volume, tá? Para quem tá entrando hoje, delta significa volume. O volume, ele é final menos inicial. Qualquer coisa que for variação é volume final menos... qualquer coisa que for variação é alguma coisa final menos inicial. Mas como a gente está falando de ΔV, delta volume, o V de volume é o volume final menos inicial, tá bom? Detalhe, para ter trabalho de um gás, tem que ter variação de volume, tá bom? Essa fórmula vale para qualquer situação? Não. Aí que tá o detalhe. Isso daqui, esse caso que eu tô apresentando, ele só vale para os casos em que tem a pressão constante, tá bom? Se é uma pressão constante, vocês já devem ligar o gatilho na memória de vocês que se a pressão constante é transformação isobárica. É assim que a EAR vai trabalhar com vocês. Desculpa, gente. Deixa eu tirar aqui o som. É assim que a EAR vai trabalhar com vocês, tá?
Algumas coisas vão ser ditas e você já tem que ligar o gatilho para já ligar em outra coisa. Por isso eu coloquei aqui um recipiente com determinado volume inicial, tá? Aqui tá uma seta de calor, porque eu aqueci esse volume, sofreu uma certa dilatação do líquido, logo teve variação do volume. O volume final, ele é maior do que o volume inicial, tá bom? Só que a gente vai ver outros casos também, porque quando isso acontece, a gente está falando que houve a expansão do gás, tá bom? É igual a gente viu lá em dilatação dos líquidos, a gente vai ter um pouco dessa mentalidade aqui, tá bom? Vai ser expansão do gás. Só que vai ter casos que vai ser a contração do gás. Quando que isso vai acontecer? Aí a gente vai ver. Para vocês se habituarem, aqui tá a fórmula, né? Trabalho igual a pressão vezes o ΔV. Só que vocês têm que entender o seguinte. Calma aí, deixa eu pegar aqui a outra. Vocês têm que entender o seguinte, ΔV, como eu já falei, é o volume final menos o volume inicial. Estão vendo? É o volume final menos o volume inicial. Você pode pegar isso daqui e colocar na fórmula. Como? Trabalho igual pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Vocês podem colocar dessa forma aqui, tá bom? Vocês podem abrir isso. Continuando, vamos lá. Aí a gente vai entrar aqui no que eu queria falar. Quando o gás sofre uma expansão e quando ele sofre contração. O gás sofre a expansão quando W, gente, também é uma forma de representar trabalho, tá? Por isso que tá aqui. Gás sofre uma expansão. O trabalho é maior do que zero e o ΔV é maior do que zero, tá bom? Por quê? Trabalho, ele é maior do que zero. Vou deixar aqui do lado para vocês. É o seguinte. O trabalho, ele só é positivo maior do que zero quando o meu ΔV, ele é positivo. Só que quando que meu ΔV é positivo? O meu ΔV é positivo quando o meu volume final é maior que meu volume inicial, tá? Vocês têm que saber isso daqui. Aí, nesse caso, ocorre a expansão, tá bom? Aí a gente fala que o gás que faz o trabalho sobre o meio, tá bom? Foi essa parte? Por que que eu falo que para o ΔV ser positivo, o volume final tem que ser maior do que o volume inicial? Vamos lá. O meu ΔV é quanto? Volume final menos o volume inicial, certo? Igual eu coloquei aqui, igual tá no slide anterior, tá bom? Vou colocar um exemplo, tá bom? Se o meu volume final for 2 e o meu volume inicial for 1, aí eu calculo meu ΔV. Exemplo genérico, tá? 2 menos 1. Meu ΔV vai ser igual a 1. Aí eu coloquei aqui, se meu volume final for 2 e meu volume inicial for 1, aí eu calculo aqui meu ΔV. Aí meu ΔV é 1. Meu ΔV é 1, ele é maior do que 0. Se meu ΔV der menor do que 0, então meu trabalho é positivo, tá? Agora eu vou fazer o exemplo contrário, para vocês verem quanto que isso é negativo. Porque se... Aí vou fazer o contrário. Se o meu volume final for menor do que 0, não precisa ser menor do que 0, mas olha só. Se o meu volume inicial for igual
meu volume final é igual a 1 e meu volume inicial é igual a 2. Vou substituir aqui. Volume final menos o volume inicial. Meu volume final é igual a 1 menos 2. Meu ΔV deu menos 1. Assim, ó. Olhem bem. O meu volume final menor do que o volume inicial, tá bom? Se o meu volume final for menor que o meu volume inicial, o meu ΔV, ele vai dar negativo. Se o meu ΔV der negativo, o meu trabalho também vai ser negativo. E nesse caso, o gás ele sofre contração. Tudo bem? Nesses dois casos que eu mostrei para vocês, de expansão, contração, trabalho, ΔV, tá tranquilo? Me respondem. Falem comigo no chat. O slide não tá aparecendo? Calma aí que eu vou voltar. Gente, vê se tá agora. Me falem, por favor, eu preciso saber se agora apareceu para vocês. Tá bom, vou voltar lá. Vamos lá, vou falar do trabalho do gás. Trabalho de um gás, a gente já falou no início, tá? Sobre o que a gente estava falando, de energia, calor, essas coisas. Olha só, quando a gente vai falar de trabalho de um gás, não é da mesma forma que acontece na mecânica. Por quê? Esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, ele acontece sobre pressão constante. Se ele acontece sob pressão constante, esse caso tem que ser uma transformação isobárica, tá? Isso vocês têm que ligar esse gatilho, tudo bem? Aí o trabalho é igual pressão igual ΔV, onde T é igual trabalho, P é igual pressão e ΔV é a variação de volume. Aí eu abri aqui e falei para vocês o seguinte, que vocês podem pegar esse ΔV, vocês estão conseguindo enxergar? Me falem para eu poder saber. Não tá aparecendo ou tá... Calma aí. Vê agora. Tá aparecendo? Foi? Me fale. Gente, eu preciso que vocês me falem, porque senão eu não consigo dar continuidade. Agora foi, professor. Gente, vou dar continuidade porque vocês não estão falando.
Foi. Eu posso pegar o ΔV e abrir ele dessa forma. Eu posso pegar o ΔV e abrir assim. Eu posso pegar isso daqui e colocar na fórmula, tá bom? Vai dar no mesmo, ok? Lembrando que ΔV é igual ao volume final menos o volume inicial, tá? Tudo que é delta, vocês têm que lembrar que é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Outra coisa, como se trata de ΔV, aqui a gente está falando de volume, V do volume. Então, é volume final menos inicial, tá bom? Tem alguma restrição sobre a questão de trabalho, nesse caso? Tem. Qual é? Para ter o trabalho no gás, para a gente conseguir calcular o trabalho do gás, a pressão ela tem que ser constante, nesse caso que a gente está falando, tá? E também tem que haver a variação de volume, tá? Se não tiver variação de volume, não existe trabalho do gás. Gravem isso e anotem isso que eu falei, porque isso é questão teórica de EAR. Eles cobram isso, tá bom? O slide está aparecendo? Show! Vou continuar. Aí é o que eu coloquei no caso, um desenho que você tem um recipiente com um certo volume e outro recipiente com outro volume. Só que um volume bem maior do que o volume anterior, porque esse recipiente a gente teve um aquecimento, tá? Nesse caso aqui, olhem bem, eu até coloquei aqui a seta de calor, tá bom? Nesse caso, eu tive uma variação de volume, tá? Só que bem maior, tá? Só que pode acontecer o ao contrário. O que eu quero dizer? É que o gás ele pode sofrer a expansão dele, tá? Que esse ΔV ele vai ser maior do que zero. E ele pode sofrer essa contração, tá? Que o ΔV vai ser menor do que zero. Pode acontecer o ao contrário do que a gente acabou de ver. Tudo bem? Aí o que eu quero que vocês entendam? Que quando for uma expansão, quando o gás sofreu uma expansão, vejam bem, o meu trabalho ele é positivo. Aqui está com W, mas eu vou escrever aqui com o T mesmo. O meu trabalho ele é positivo por quê? Ele é quando o meu ΔV é positivo. Quando o meu ΔV é maior do que zero. Quando o meu ΔV vai ser maior do que zero? Quando o meu volume inicial ele for maior, quando o meu volume final for maior do que o meu volume inicial, tá? Gravem isso daqui. Gravem isso daqui que eu falei pra vocês, tá bom? Ficou mudo? Tá normal agora? Tá bom. Gravem isso daqui. O meu trabalho é positivo se o meu ΔV ele for maior do que zero. Só que quando que meu ΔV é maior do que zero? Quando o meu volume inicial é maior do que... Quando o meu volume final é maior do que o meu volume inicial. Bia, vê se não é alguma coisa no seu computador, no seu celular.
Se você não mexeu alguma coisa e deixou mudo pra mim. Caso você não deixou, eu muda pra você. Tá bom, gente. Voltou ao normal, então vamos lá. Show! Agora, quando o meu trabalho é negativo, que sofre a contração, o meu ΔV, ele é menor do que zero, ou seja, quando o meu ΔV é menor do que zero, quando o meu volume final é menor que o meu volume inicial. Tranquilo até aqui sobre o que eu falei? Vou continuando. Show, Bia. Vou continuar. E quando o meu trabalho vai ser zero? O trabalho vai ser zero, gente, quando o meu ΔV for igual a zero. Quando não ter variações de volume. Quando o gás não sofrer expansão e nem contração, tá bom? Aí o meu trabalho é zero. Isso é questão de prova da EAR, tá bom? Falar que o gás não sofreu nenhuma transformação ou falar que é uma transformação isovolumétrica, tá? Que é quando o meu volume é constante, ele não muda, ok? Aí eles falam que o meu trabalho vai ser zero, tudo bem? Agora, como que isso pode aparecer com um gráfico? Toda vez que tiver um gráfico P versus V, o que quer dizer isso? É que eu tenho uma pressão representada de um lado, num eixo, e eu tenho meu volume representado no outro eixo. Quando acontecer isso, num gráfico, eu vou calcular o meu trabalho, não vou usar a fórmula, vou usar o gráfico calculando a área dele, ou seja, o trabalho vai ser igual à área do gráfico. Tá? Trabalho igual à área do gráfico, quando isso acontecer. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que eu possa fazer com vocês. Não, ainda não tem. Vamos continuar. Variação de energia interna. Para ficar bem claro, a gente não mede energia interna de nenhum sistema, tá? Mas a variação a gente tem como calcular, que a gente fala que é o ΔU. Isso aqui tá na apostila de vocês, mas eu adianto uma coisa boa entre aspas, né? Porque essa fórmula normalmente ela não cai na EAR, tá bom? Só que eu coloquei aqui que tá na apostila e alguns exercícios tem, tá? Aí eu coloquei que ΔU é igual a 3/2 vezes NR ΔT. O N que é o número de mols, R que é a constante e ΔT que é a variação de temperatura. Detalhe, que a gente precisa saber isso para outras coisas mais à frente. Só tem variação de energia interna se tiver variação de temperatura, tá bom? Duas coisas que vocês precisam saber. Só existe trabalho se houver variação de volume sobre a pressão constante, aquele caso ali que a gente viu, tá? E só tem variação de energia interna se houver variação de temperatura. Isso é muito, gente, mas muito importante para vocês, tá? A EAR não cobra muita fórmula, mas alguns exercícios você vai ter que saber isso, que para ter variação de energia interna tem que ter a variação de temperatura. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos lá. O que eu quero que vocês entendam aqui é que se para ter variação de energia interna eu tenho que ter a minha variação de temperatura, a variação de energia interna ela pode ser positiva. Só que quando que ela vai ser positiva? Vamos lá.
Tá aqui no slide direitinho, tá? ΔU positivo. Quando a minha variação de temperatura, ela é positiva. Só que quando a minha variação de temperatura é positiva, quando a minha temperatura final é maior que a minha temperatura inicial. Coloquei aqui para vocês, tá? Só que o meu ΔU pode ser negativo. Se ele for negativo, ele vai ser negativo quando a minha variação de temperatura for negativa. E quando que o meu ΔT, a minha variação de temperatura é negativa? Quando a minha temperatura final é menor que a minha temperatura inicial. Foi tranquilo isso daqui. Se não houver variação de temperatura, meu ΔU é igual a zero. Aí eu te pergunto, se não teve variação de temperatura, que tipo de transformação entrou nesse caso agora? Uma transformação isotérmica. Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês, tá bom? A minha energia interna ela também não vai mudar, vai ser igual a zero. Meu ΔT igual a zero, meu ΔU igual a zero. Foi para todo mundo essa parte? Foi tranquilo para vocês isso? Me respondam, que eu preciso saber se isso foi tranquilo para vocês. Por enquanto só a Bia falou. Tranquilo para todo mundo? Continuando. Vou fazer aqui um exemplo com vocês. Sobre trabalho, tá? Não é uma questão difícil, mas olha só. Vou ler com vocês e vou fazer com vocês. O que eu quero aqui é o seguinte, que vocês possam observar o seguinte, o que a questão me deu, o que a questão quer de mim, tá? Vamos lá. Quando são colocados 12 moles de um gás em um recipiente com embolo, que contém a pressão igual da atmosfera, inicialmente ocupando 2 metros cúbicos. Ao empurrar o embolo, o volume ocupado passa a ser a 1 metro cúbico. Considerando a pressão da atmosfera igual a 100.000 Newton por metro quadrado, qual é o trabalho realizado sobre o gás? Vamos lá. Primeiro, o que a questão me deu? Questão 1. Deixa eu pegar outra caneta. Questão 1. Vamos lá. Lendo a questão, você viu que ela te deu o número de mols. Ela te deu o volume inicial, que é igual a 2 metros cúbicos. Depois o volume passou a ser, no caso o volume final, passou a ser a 1 metro cúbico. E ele falou que a pressão da atmosfera é igual a 100.000 Newton metro quadrado. Ó, eu coloquei aqui os dados que a questão me deu. Tudo bem? Eu coloquei aqui, ó, todos os dados que a questão me deu, para eu olhar os dados através das unidades. Eu sei o que a questão quer. Ele pediu o trabalho do gás. Vamos lá.
Trabalho do gás é igual a pressão vezes o ΔV. Mas o que eu falei? Eu falei o quê? O seguinte, que para ter trabalho, o volume tem que variar. O volume nesse caso aqui variou? Variou, tá? Então eu posso calcular o trabalho. Porque aqui falou que inicialmente ocupando 2 metros cúbicos e depois passou a ser 1 metro cúbico, tá bom? Então eu posso calcular. Detalhe, nesse caso aqui, quando a gente calcula trabalho, eu posso não, né? A gente calcula com a pressão em Newton por metro quadrado, não preciso passar para TM, tá bom? E o volume tem que estar em metros cúbicos, tá bom? Não preciso transformar para litro. Como tá tudo direitinho, vou fazer assim, ó, trabalho, pressão. A minha pressão é igual a 100.000. Eu vou colocar aqui 10 elevado à quinta. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá? Eu coloquei 1 vezes 10 elevado à quinta, vezes o ΔV. Agora, eu vou abrir. Eu vou fazer volume inicial, final, menos inicial. Eu abri isso, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. O que eu fiz? Quem é o meu volume final? Meu volume final é 1. E quem é o meu volume inicial? Meu volume inicial é 2. Aí eu resolvo o normal que tá dentro do parênteses, né? Que dá menos 1. Menos 1 vezes 1 vezes 10 à quinta me dá menos 1 vezes 10 à quinta, tá? Eu resolvi. Ó, o que tava aqui, tá? Que deu menos 1. Menos 1 vezes o que tá aqui deu menos 1 vezes 10 elevado à quinta, tá? No final, o trabalho deu negativo. Qual é a unidade do trabalho? A unidade do trabalho é joule. Tá bom? Gente, alguma dúvida sobre isso daqui que eu acabei de fazer? Me fale no privado, não, no chat. Bia, tá tranquilo? Ok. Vamos lá? Posso continuar? Agora eu quero fazer esse gráfico aqui, ó. Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo. Qual é o trabalho realizado por este gás? Vamos lá, ele te deu o gráfico, como eu falei, todo gráfico, pressão, tá? E o volume. Primeira coisa que você tem que ver, tá tendo a variação do volume, tá? O volume sai da situação A para B. Quando é assim, eu calculo a área do gráfico. Sempre que tiver um gráfico, pedir para calcular o trabalho, eu calculo a área do gráfico. Só que você tem que ter um cuidado. Quando você olha para essa figura, você tá vendo que o trabalho realizado é a parte pintada de azul, tudo bem? A parte pintada de azul, se vocês olharem assim, ó, vocês vão ver que é um trapézio, que tem a base menor e tem a base maior aqui, tá bom?
Se é um gráfico, o meu trabalho é igual à minha área, certo? Qual é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Assim, ó. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Agora eu só vou substituir os valores. Só que você tem que ter uma atenção aqui para não fazer o trapézio assim. Porque muita gente olha a escala e faz assim. Não, você tem que olhar ele de ladinho assim e ver o desenho certo. Cara, daqui em diante eu só vou substituir os valores, tá bom? Substituindo. Olha só, a área, base maior. A base maior é essa base aqui, né? Que vai aqui, ó, da onde está o 7 até o B. Tudo bem? Tá bom? Daqui até aqui. Do 0 até aqui. Foi? Porque daqui até aqui é a mesma distância que daqui até aqui, ó. Tudo bem? Então, é 4 vezes 10 elevado a 5. A base maior. Mais a base menor. A base menor já é esse pedacinho aqui que tá o A até o 4, tá? Mas olha só, é aqui que a gente vê a base menor, que é a distância do 0 até 2 vezes 5, 2 vezes 10 elevado a 5. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Tudo bem? Mais 2 vezes 10 elevado a 5. Vezes a altura dividido por 2. Olha, é assim que vai ficar. Tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte das bases? Porque eu sei que ela é um pouco confusa. Alguma dúvida? Tá bom, continuando. Vezes a altura. Tá, qual é a minha altura? Minha altura é essa parte aqui, que vai do 4 até o 7. A parte que tá deitada. Só que olha só, é do 4 até o 7. É todo esse pedaço. Então, 7 menos 4 é 3. Então, a minha altura é 3. Por enquanto, eu só estou substituindo os valores, tá? Agora sim, agora eu vou partir para as contas. Olha só, o que eu tenho que fazer? Quando você for somar números que têm potências de 10, vocês têm que olhar se o expoente é o mesmo, tá bom? Se for o mesmo, você pode fazer a soma direta. Como aqui já é o mesmo, eu já vou fazer a soma direta, tá? 4 mais 2, 6. Dá 6, só que é 6 vezes 10 elevado à quinta. Vezes o que está fora do parênteses, que é 3, sobre 2. Gente, aqui vocês podem escolher. Ou vocês simplificam, porque está tudo multiplicando aqui em cima.
Ou vocês podem só multiplicar tudo que está aqui em cima e depois dividir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 6 e dividir por 2, tá bom? Simplificar aqui. 6 dividido por 2 dá 3. Só que é 3 vezes 10 dá quinta, né? Porque eu tô dividindo tudo aqui. Vezes 3, que foi o que sobrou. Olhem só. Foi? Agora só me restou isso. 3 vezes 3, 9 vezes 10 é quinta. Tudo bem? Foi, gente? Tranquilo, né? Só que a área, ela é igual ao trabalho. Certo? Se é igual ao trabalho, então é igual a 9 vezes 10 elevado à quinta joule. Foi? Foi para vocês? Vou continuar, tá? Fazer mais um exemplo desse de gráfico, então. Vamos fazer esse daqui. Calcular essa questão, ela pede várias coisas, só que eu vou usar só o gráfico para calcular o trabalho. Questão 3. Mesma coisa da outra. Você vai calcular o trabalho como? Calculando a área. Só que qual é a figura? A figura é só isso daqui. Porque essas retas aqui, elas estão delimitando o espaço desse gráfico, da onde você tem que calcular. Foi que é daqui até aqui e daqui até aqui. Tudo bem? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Base maior. A base maior é qual? A base maior é essa daqui. Cuidado para vocês não errarem, tá bom? Que vale 6 vezes 10 elevado à quinta, mais a base menor, que é essa daqui. 3 vezes 10 elevado à quinta, vezes a altura. Qual é a altura? A altura é o valor que está aqui, ó. É a parte que está aqui deitada, que vai de 1 até 2. Então, a altura é igual a 1 nesse caso. Sobre 2. Vocês vão verificar, como eu já falei, essa parte aqui, ó, se tá com o mesmo expoente. Nesse caso tá, então eu já posso fazer a soma. 6 mais 3 vai dar 9 vezes 10 elevado à quinta sobre 2, que é vezes 1, a gente vai ficar só o 9 vezes 10. 9 dividido por 2, 4,5 vezes 10 elevado à quinta. Não pode esquecer da unidade. Igual joule. Tá? Foi para todo mundo isso daqui? Tranquilo?
Vamos continuar agora. A gente vai ver primeira lei da termodinâmica. Estão vendo o slide? Me dê um feedback aí. Ok. Vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. Gente, isso é muito cobrado na EA. Muito. Para calcular usando fórmula ou a parte teórica. Mas é muito cobrado. Muito mesmo. Já caiu, sabe como? Ah, tá, falando que o trabalho, o calor é igual ao trabalho, mais o delta U, não sei o que. Qual é a lei da termodinâmica? Primeira lei da termodinâmica, tá? Que é a lei que relaciona energia interna, quantidade de calor e trabalho de um gás, tá? Aí, pela fórmula, é o calor igual ao trabalho mais o delta U. Não estranhe se vocês encontrarem assim, ó. Delta U é igual a Q menos T. Não estranhe se vocês encontrarem em alguns lugares assim, ó. Alguns livros, apostilas, exercício, tá? Pegou o T e passou para o outro lado e isolou o delta U, tá? Não estranhe se vocês encontrarem assim. É a mesma coisa. Mas o que você tem que saber sobre a primeira lei da termodinâmica? Que ela relaciona calor, energia e trabalho. Continuando. Só que a gente quer ver o efeito, como que a gente vai trabalhar essa questão a primeira lei da termodinâmica nas transformações. Por quê? Na transformação isotérmica, a minha temperatura é constante. Tá, se a minha temperatura é constante, eu tenho que ver o que acontece com a minha energia interna, porque a minha energia interna depende dela. Isso vai modificar alguma coisa? Vai. 2. Minha transformação isobárica. Eu tenho expansão e contração, porque se ela é isobárica, o volume vai variar. 3. Transformação isovolumétrica, é quando o meu volume é constante. Tudo bem? Ah, tá, vamos lá. Vou fazer bem passo a passo aqui para vocês, tá? Primeiro, se a minha transformação é isotérmica, a minha temperatura é constante. Só que o que eu falei lá atrás? Se a minha temperatura não variar, o meu delta U também não varia. Tudo bem? Tá? Se a minha temperatura não muda, o meu delta U também não muda. Tá? Aí, se meu delta U for igual a zero, aí eu tenho que vir aqui na primeira lei da termodinâmica, Q mais trabalho mais zero. Para a transformação isotérmica vai ser Q igual ao trabalho. Vai ser assim, ó. Por quê? Porque na transformação isotérmica, a minha temperatura não muda. Então, se a minha temperatura não tem variação, o meu ΔV também. O meu ΔV, ele também não, o meu ΔU também não vai mudar. Se meu ΔU não muda, tá bom? Ele é zero. Aqui,
Se eu colocar o zero na forma, eu tenho que o Q vai ser igual ao trabalho. Tudo bem? Essa parte foi tranquila? Me falem aí. Tá, mas a gente tem outras transformações. Tranquilo, né? Show. E quando for isobárica? Lembra que eu falei para vocês que se minha pressão ela é constante, calma aí, deixa eu só trocar a folha aqui. Se ela é isobárica, a minha pressão é constante, o meu volume e a minha temperatura variam, certo? O que eu vou ter? Já tô fazendo aqui pra vocês, calma aí. Se o meu volume varia, se o meu volume for maior do que zero, ele vai ter uma expansão. Deixa eu só ver aqui nossos slides, como é que, onde a gente já tá. E se o meu volume for menor do que zero, a gente vai ter uma contração. Tá? Tranquilo, gente, até aqui? A gente não pode esquecer disso. Agora, quando for na minha transformação isovolumétrica, vou até abreviar aqui. O que vai acontecer? Isovolumétrica, o seu volume que é constante, certo? Se o volume é constante, eu não tenho meu ΔV. Se eu não tenho meu ΔV, se meu ΔV é igual a zero, eu não tenho trabalho. Meu trabalho é igual a zero. E como que eu coloco isso na primeira lei da termodinâmica? Q é igual, T é igual a zero mais ΔU. Aí eu tenho que Q é igual a ΔU. Aqui, ó. Essa daqui eu já falei. Vou dobrar aqui para vocês não se confundirem. Quando a minha transformação ela é isovolumétrica, o meu volume é constante. Se o meu volume é constante, eu não tenho meu ΔV. Meu ΔV calma aí, subir aqui.
quando eu tenho minha transformação isovolumétrica, o meu volume, ele é constante, ou seja, o meu ΔV vai ser igual a zero, tudo bem? Se meu ΔV é igual a zero, meu trabalho também é igual a zero. Então, não tem um trabalho. Quando eu coloco isso na fórmula, vira isso daqui, Q igual a zero, tudo bem? Mais ΔU. Então, eu tenho que Q é igual a ΔU. Foi para todo mundo? Tranquilo essa parte? Foi, gente? Me respondem no chat se foi. Tem certeza? Eu vou acrescentar algumas coisas nesse slide, tá bom? Para facilitar algumas coisas mais para vocês, principalmente sobre essa parte da pressão constante, tá bom? Que ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas é tranquilo. Vamos fazer alguns exercícios? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Vamos dar uma revisada. Revisada não, né? A gente vai fazer o que a gente já viu aqui. O comportamento de um gás real aproxima-se do comportamento de gás ideal quando submetido a... Aí a gente tem que lembrar qual é o modelo, né, do gás ideal nesses casos, tá? Nesse caso, eu sempre falo, eu já coloquei lá no slide anterior, que são altas temperaturas e baixas pressões, tá bom? Vamos ver aí qual alternativa é. A não pode ser, nem a B, nem a C. Altas temperaturas, baixas pressões e baixas pressões. Gabarito letra D, tá bom? Tá lá no começo do slide, se vocês quiserem olhar depois, quando eu colocar. Vamos descendo. Bom, isso aqui a gente já fez. Acho que foi. Isso aqui é para outra aula, que a gente vai trabalhar unidades. Gente, alguma dúvida em relação ao que foi falado hoje? Me falem aí pra gente poder ir encerrando, tá? Certeza, né? Então, a gente vai acabar por aqui. Esse slide, ele vai demorar um pouco aí pra plataforma, que eu vou fazer umas modificações nele, tá bom? Mas até quarta-feira, quarta, quinta já vai estar na plataforma, tá? Aí qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Não esquecem. Um beijo pra vocês e bom estudo, tá, gente? Qualquer coisa é só perguntar lá que eu respondo. Vou encerrar.